caso que eu vou contar agora é um sonho e ao mesmo tempo um pesadelo para qualquer pessoa que tem um site. O seu site está recebendo um pico de acessos, as pessoas estão acessando ele ali incessantemente e você está muito feliz e surpreso com isso, né? Mas o problema é que está passando um pouquinho do ponto. Muito mais gente está acessando do que o esperado e as coisas estão começando a ficar um pouquinho estranhas no seu site. As pessoas que estão acessando estão começando a se deparar com uma lentidão no site, tentando finalizar a compra e a compra não finaliza. O site muitas vezes nem carrega ou até, no pior dos casos, o site cai para a pessoa. E um caso como esse, é certo que você perderia muitas vendas. E aí você fica encucado com aquilo e fica muito triste no final das contas e fica se perguntando o que aconteceu. E você vai investigar, né? O que aconteceu? Quem foi o web designer que fez esse site? Eu vou botar ele na justiça. E aí, investigando um pouquinho mais a fundo, você descobre que foi por causa que o plano de hospedagem que você contratou não tinha capacidade suficiente para aguentar aquela demanda que ele estava recebendo. E aí você fica se perguntando, nossa, seria tão legal se eu achasse um plano de hospedagem que eu não tivesse que me preocupar com isso, que se ele atingisse a capacidade máxima, ele automaticamente escalava, né? Ou automaticamente se expandia. Por que nenhuma empresa de hospedagem pensou nisso antes? E aí você vai lá muito revoltado no Google e pesquisa empresa de hospedagem que aumenta conforme a demanda. E aí você dá Enter e cai nessa página aqui da Cloudways Autonomous. Uma analogia muito legal para você entender como é que funciona a Cloudways Autonomous. Imagina aí que você está num mercado, num atacadão, fazendo as suas compras do mês, e aí você encheu o carrinho, só que na hora de passar no caixa, tem aquela fila quilométrica que vai até o final do mercado e você olha para os outros caixas e estão todos lotados também. E aí você percebe que você perdeu o seu tempo ali fazendo todas aquelas compras, ou então vai ter que ficar pelo menos aí 30, 40 minutos na fila, o que não é legal, né? E uma coisa que você poderia se perguntar em uma situação como essa, por que raios eles não abrem mais caixas, né? Se está tendo tanta gente no mercado, por que não contrata mais caixas para atender, né, essa quantidade de pessoas? E é exatamente isso que a Cloudways Autonomous faz. Na nossa analogia, é como se ela abrisse mais caixas conforme a quantidade de pessoas que chegam no nosso mercado, né? Então seria algo aí que aumentaria muito a eficiência do nosso mercado nessa questão de atendimento, né? Mas agora chega de suposição, vamos falar aqui um pouquinho mais da Cloudways Autonomous e qual é a proposta que eles estão trazendo. Eu vou abordar aqui com vocês tudo que eu encontrei relacionado à Cloudways Autonomous e tudo que eu entendi também sobre como funciona esse tipo de hospedagem aqui e a partir disso você tira as suas próprias conclusões. Fechou? Então, esse tipo de hospedagem aqui, ele pode ser útil principalmente para lançamentos, para e-commerces, para promoções de Black Friday, para produtos perpétuo com pico de vendas, qualquer tipo de site que você possa vir a ter muitos acessos em um curto período de tempo, ela vai servir muito bem, vai se encaixar muito bem. Então agora vamos dar uma olhada melhor aqui na página da Cloudways Autonomous e entender de fato como é que funciona isso aqui. Então aqui eu tô com a página já aberta, geralmente eu traduzo para o português, só que nesse caso aqui ela deu uma bugada quando eu traduzi para o português, então eu vou deixar em inglês mesmo, mas eu vou lendo aqui para vocês e falando, né? Então aqui, de primeira, na descrição ele fala que é uma hospedagem com foco no WordPress, né? Eles dão essa ênfase para o WordPress que, diferente das outras, geralmente elas são mais gerais, assim, né? Até as outras da Cloudways que eu tinha mostrado, elas não necessariamente tinham foco para WordPress. Mas essa aqui tem, o que eu achei muito legal. E assim que eu tive o primeiro contato, eu já pensei que já daria um ótimo vídeo, né, mostrando para vocês aqui. Porque aqui na Escola de Sites a gente trabalha muito com WordPress, né? Então, basicamente, traduzindo isso aqui, hospedagem WordPress totalmente gerenciada que se ajusta automaticamente para atender as necessidades do seu negócio em crescimento. Na data que eu estou gravando esse vídeo, eles estão dando aqui ó, $100 de crédito para você começar, então já dá para começar a testar
bem aí, com $100 dá para fazer muita coisa. Fala aqui, né, que eles atendem mais de 100 mil negócios, né? 100 mil empresas usam a Cloudways. Aqui é a parte mais legal, né, que é para você ir despreocupado, né? Hands off, tipo, sem as mãos. Você não precisa necessariamente ficar se preocupando com o tamanho do servidor, porque ele já se gerencia, se autogerencia, né? E tem um sistema de otimização também muito eficiente. Justamente por causa desse auto scale aqui, que ele, em detalhes mais técnicos, ele é feito com uma tecnologia chamada Kubernetes, que eu dei uma pesquisada e é uma tecnologia do Google que justamente cuida dessa parte de conforme a demanda ir abrindo mais e alocando mais espaço para o seu servidor. Não vou entrar em detalhes muito técnicos aqui, até porque nem eu saberia de fato como é que explicar nos mínimos detalhes para vocês, mas olhando do ponto de vista como consumidor, para mim seria perfeito, porque eu só preciso clicar lá e contratar. E o próprio serviço já garante com que ele vai fazer esse gerenciamento, né, e essa expansão, então para mim já está muito bom. E aqui, né, nesse último ele está falando que ele sempre mantém uma alta disponibilidade com sites WordPress e etc., como eu tinha mencionado anteriormente, né? Então aqui algumas outras características, né? Então, para você acomodar usuários simultâneos sem perder velocidade. Você também está preparado aí para picos de tráfego, né, inesperados. Não precisa ficar monitorando toda hora, né? Você já elimina essa preocupação. E aqui uma outra coisa legal, um outro benefício é que você consegue saber, você tem uma previsibilidade de quanto você vai pagar, porque tem um contadorzinho lá que fica mostrando as suas próximas faturas, né, seus próximos pagamentos. E também aqui mais para baixo, vou mostrar aqui para vocês agora, ele fala quanto que você paga caso você use uma quantidade adicional, né? Caso o seu site realmente tenha um pico de usuários e ele faça essa função aí de auto-escalar, né? E aí ele fala quanto que é cobrado a mais em relação ao seu plano. Então aqui, ó, $1 para a cada 10 gigas de largura de banda, o que é tipo muito barato, $1 para a cada 1.000 visitas adicionais e $2 para espaços em disco usados, né? Se você ocupou mais do que o espaço que o seu site tem alocado, né? Aí você deve estar se perguntando, uai, mas ele não se auto-escalava? Como que eu vou pagar um adicional sendo que ele já automaticamente se auto-escalava? Eu fiquei com essa dúvida no começo em não entender realmente como é que funcionava esse sistema de adicionais. Porque para entender como é que funciona, você precisa entender esse sistema de planos aqui. Mesmo sendo um servidor que ele se dimensiona, né, automaticamente, você precisa contratar um plano primário para colocar o seu projeto. Então, por exemplo, aqui o primeiro plano, que está saindo por $35 na data que eu estou gravando esse vídeo, tem aqui, ele aguenta uma aplicação WordPress, então aguenta um site WordPress dentro dele, 15 GB de espaço que, assim, por mais que a maioria das hospedagens hoje em dia oferecem tipo 100 GB de espaço, você nunca que vai usar 100 GB e muito menos 15. Uma coisa que eu sempre falo durante os vídeos é que, se você está usando mais de 2 GB no seu site, já pode rever isso aí porque tem alguma coisa errada, assim, para a maioria dos sites, né? Então, 15 GB já é bem mais do que o suficiente. 30 mil visitas únicas e 100 GB de largura de banda. Esse plano aqui ele já vai atender grande parte da demanda dos usuários, assim, são poucos os sites que passam de 30 mil visitas únicas, assim, lógico, existem projetos e projetos, né? Mas, de modo geral, é raro você ver um projeto que passa de 30 mil visitas únicas. Por um preço de $35, eu acho que está bem acessível, né? E aí, caso você já tenha a noção de que o seu projeto vai ser um pouquinho maior, e você não quer ficar pagando essas taxas extras aqui, porque você poderia muito bem pegar um projeto que pode ser que passe de 30 mil e se passar de 30 mil, você simplesmente só vai pagar essas taxas extras aqui, ó. Sei lá, se ao invés de 30 mil você atingir 40 mil visitantes, você vai pagar aí $10 a mais apenas.
Mas é justamente para isso que às vezes você pagando essas taxas extras não compense. E aí quando você contrata um plano maior, né? Tem aqui o plano 2, que ele suporta 3 aplicações WordPress, 25 GB de espaço, 70 mil visitas únicas e 200 GB de largura de banda. E assim por diante, né? Você, conforme a sua necessidade vai aumentando, os planos vão aumentando aqui. Mas uma coisa comum entre todos eles aqui é que todos eles têm essa capacidade de se auto-escalar conforme o uso, né? Conforme você usa mais largura de banda, conforme mais usuários entram no site ou conforme você usa mais espaço de disco, né? Espaço de coisas alocadas dentro do seu site. E aqui para baixo tem uma seção falando um pouquinho mais de como é que funciona a infraestrutura, né? Isso aqui é algo mais técnico. Ele vai alocando aqui cada vez mais pods, e esses pods são o que trazem essa escalabilidade para o seu servidor. E aqui embaixo ele coloca alguns tipos de negócio que serviriam muito bem para esse tipo de ocasião. Então aqui é um e-commerce, por exemplo. Eventos, esse aqui de eventos eu gostei bastante e realmente, se você fez um site de eventos, né, e as pessoas vão entrar no site em determinado ponto, todas de uma vez para garantir o ingresso delas, essa aqui é uma excelente necessidade, né? Geralmente é algo que a gente não fala muito aqui no canal, tipo sites de eventos, né? Mas é muito interessante que tenha um plano que aguente uma quantidade de usuários simultâneos, né? Aqui uma outra possibilidade são plataformas de educação, né? Que tem cursos online, etc. Sites de influencer, né? Que tem algum conteúdo viral que possivelmente algum influencer pode mandar tráfego para lá. É muito interessante também. E aqui blogs, né? Aqui ele até fala, lide com... handle seria tipo aguente notícias bombásticas com uma hospedagem inquebrável, né? Deixa eu ver até como é que fica a tradução disso aqui. Lide com as últimas notícias como hospedagem ininterrupta. Ficou melhor a tradução deles. Mas é isso. Eu até separei algumas outras que eu mencionei lá no começo, que são todas essas que envolvem esse universo de marketing digital, né? Que são páginas de lançamento. Isso aqui é muito comum quando a pessoa abre o carrinho. Black Friday também, ó. Black Friday tá chegando. Inclusive vai ter a Black Friday da Escola de Sites, hein? Fica ligado. E produtos perpétuo também são muito interessantes para esse tipo de coisa, né? Porque o perpétuo, por mais que o carrinho sempre fique aberto, existem estratégias de picos de venda para pessoas comprarem ao mesmo tempo. Então, esses casos são muito interessantes e com certeza aí a hospedagem da Cloudways Autonomous vai ajudar muito. Tem até um aqui no site, se vocês quiserem ver depois, esse cara aqui, ele falou que fez uma abertura de carrinho de um evento, né? E ele sempre lidava com esses problemas anteriormente, e aí depois contratou hospedagem aqui e não teve que lidar mais com esses problemas, né? Enfim, no mais é isso. Se eu ficar lendo a página de novo, eu vou basicamente repetir tudo que eu falei aqui. Tem alguns detalhes um pouquinho mais técnicos aqui que eu não vou entrar. Um que é interessante mencionar é o suporte, né? 24/7, mas os outros aqui eu não vou entrar não. Mas agora eu vou fazer a contratação com vocês aqui na prática, mostrar a plataforma por dentro, como é que funciona, rodar um servidor e, por fim, instalar o WordPress nesse servidor. Parece muita coisa, mas vocês vão ver que é de boas aqui. É só seguir aqui, é bem intuitivo. Então, vou clicar aqui em Get Started, ele vai me direcionar aqui para o login da Cloudways, né? Você faz o login com a sua conta aí. Se for a sua primeira vez criando uma conta na Cloudways, ele é um pouquinho burocrático, ele pede uma confirmação no e-mail e a sua conta passa por um processo de aprovação, então não estranha se acontecer isso com você. Mas depois, né, que você criar a conta e conseguir ter acesso à plataforma, então você vai cair nessa tela aqui, vai passar o mouse aqui na esquerda e vai vir aqui, ó, Cloudways Autonomous. Tem que ser o Autonomous, tá? Talvez você passe o mouse aqui nos outros, mas esse aqui não é o Autonomous. Esse aqui são os outros planos da Cloudways, que eu mostrei em outros vídeos aqui, inclusive. E aqui no Cloudways Autonomous eu vou clicar em Get Started, vou escolher um plano, ele dá a opção aqui dos planos, eu vou pegar esse aqui de $35, vou clicar em confirmar, e aí beleza, já contratei o meu plano. Ele vai pedir aqui para eu adicionar uma aplicação. A aplicação basicamente vai ser o WordPress, no nosso caso aqui, né? Então, ó, vou colocar um nome aqui dessa aplicação. Então, vou colocar tipo Diogo Torres, pode ser.
a região. Vou colocar aqui a mais próxima nossa, né, que é a Carolina do Sul, nos Estados Unidos, né? Essas outras aqui estão mais longe. Então vou colocar aqui South Carolina. E ele pergunta se a gente quer WooCommerce ou WordPress. No nosso caso aqui vai ser WordPress mesmo. Vou clicar em Next. Aqui ele dá a opção de você fazer um apontamento de domínio. Caso você já tenha contratado um domínio anterior, você consegue apontar ele para Cloudways. No caso aqui eu vou deixar essa opção default mesmo aqui, que é um domínio que ele já pré-configura pra gente, né? E vou clicar aqui em Launch Application. Beleza, ele já está gerando o nosso servidor. Demora aí mais ou menos 3 minutos. Um servidor localizado aqui na South Carolina, USA. Uma coisa que você pode se questionar é a respeito se esse servidor ele vai ser rápido mesmo, né? Porque ele está nos Estados Unidos, ele não está no Brasil. Eles usam uma tecnologia chamada CDN, que basicamente, traduzindo para o português, significa rede de distribuição de conteúdo, né? Content Delivery Network. E basicamente funciona igual essa imagem aqui, ó. Tem o servidor original, que ele está, nesse exemplo aqui, ele está bem longe, né? Tá na Europa aqui. E o que o CDN faz é ter servidores espalhados pelo mundo, né? Que armazenam uma versão do seu site. E aí pessoas que estão próximas desse servidor, elas conseguem acessar ele com mais velocidade, né? Então isso aqui é muito importante ter em uma hospedagem, porque isso aqui garante que o seu site ele vai ficar rápido, independente da distância que a pessoa esteja do seu servidor. E eu também fiz alguns testes de velocidade aqui com o servidor que eu contratei e estava funcionando normalmente, assim, independente de ele estar nos Estados Unidos. Então é isso, ó, e ele já abriu o nosso servidor aqui pra gente, ele deu o endereço de IP, e aí clicando nele aqui você tem acesso à plataforma, né, de gerenciamento aqui do seu servidor. E aí se eu clicar nesse quadrado branco aqui, ó, do lado do nome, ele já vai me direcionar para o site no ar. E ele já instalou o WordPress aqui automaticamente, então a gente não precisa fazer aquele processo, né, da Softáculos que geralmente tem. E aí você só loga aqui, né, vem no WP Admin, como a gente já está acostumado, e faz o login normalmente aqui. E para você pegar a senha do WordPress, né, que ele gerou para você, vai estar escrito aqui em cima WP Admin, você clica aqui e ele mostra o usuário e a senha que ele gerou aqui pro WordPress. Então vou clicar em login. Tá aí o nosso famoso, famigerado WordPress instalado aqui em branco, pronto para você colocar o seu site nele. Fechou? E se restou alguma dúvida, eu vou estar deixando um artigo aqui da Cloudways. Esse artigo eu li antes de fazer esse vídeo e eu achei que foi bem útil. Ele dá umas explicações aqui mais detalhadas de como é que funciona a questão de preço. Ele também faz uns comparativos de qual a diferença entre o Cloudways Autonomous e a Cloudways Flexible, né, que é o modelo mais padrão deles, né, que eu expliquei no outro vídeo. Então é bem interessante, recomendo aí, se ficou alguma dúvida, você entre nessa página aqui que eu vou estar deixando aí na descrição também. E no mais é isso, eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar de recomendação aqui para vocês esses dois vídeos aqui, principalmente esse vídeo aqui de cima, que ficou muito bom, modéstia à parte, mas eu curti bastante ele, que eu te ensino a colocar uma loja virtual em 20 minutos com hospedagem cloud. Esse aqui, no caso, eu já estou falando mais da hospedagem padrão da Cloudways, mas fica aí de recomendação para vocês. Fechou? Se você ainda não me conhecia, prazer, meu nome é Diogo, eu sou um dos especialistas aqui da Escola de Sites e é isso, nos vemos em um próximo vídeo, valeu!